Segue com esse assunto agora. A CPI da Covid já tem pouco mais de um mês e meio e vem dando muito o que falar. Vários depoimentos polêmicos, entre eles do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ex-ministro Eduardo Pazuello, governadores, médicos. O principal objetivo da comissão é apurar se houve falhas por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia. Hoje a gente recebe ao vivo o senador do Cidadania de Sergipe e membro da CPI, o senador Alessandro Vieira. Senador, boa noite ao senhor, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo espaço, é um prazer estar conversando com vocês. Pelo que o senhor acompanhou até agora, pelos depoimentos prestados, o presidente falhou no combate à pandemia? Sim, nós temos uma falha generalizada do governo federal e também problemas sérios nos governos estaduais e municipais. Particularmente, o presidente da República é diretamente responsável por um atraso no processo de compra de vacinas e aplicação dessas mesmas vacinas. É preciso que as pessoas entendam. Quando a vacina chega, ela interrompe, ela reduz a velocidade de contaminação. Menos contaminados significa menos internados e menos mortos. Quando a gente falha nesse processo, a gente acaba prejudicando a saúde de todos os brasileiros. Tá certo. O senhor já chegou a dizer que o presidente fez tudo para não comprar vacina. Por que o senhor pensa assim? Os documentos que nós recebemos e os depoimentos que já foram colhidos, particularmente a comprovação de como se deu o processo de negociação de vacinas entre a Pfizer, o governo federal e depois com outros fornecedores, mostra que o governo poderia ter comprado essas vacinas muito mais cedo e nós poderíamos, lá em meados de março, ter vacinado o dobro de pessoas que conseguimos vacinar. Então, isso é muito grave, isso precisa de uma apuração que ainda vai se aprofundar, mas claramente aponta no sentido de que a presidência da República, como condutora principal da política de saúde, escolheu seguir um aconselhamento paralelo, um aconselhamento irregular e ignorar tudo aquilo que os outros países e a ciência recomendavam. Só o Brasil foi nessa contramão e o resultado é esse. Nos aproximamos agora de 500 mil de brasileiros que morreram com a Covid. A CPI, com tudo que ela já ouviu até agora, consegue comprovar isso? Sim, nós temos especialmente os documentos, né? Eu sou delegado de polícia há quase 20 anos, então a experiência aponta que os depoimentos são importantes, mas os documentos e as quebras são muito mais. Porque são esses documentos que vão mostrar o que aconteceu na verdade. Então, eles mostram, por exemplo, que o Brasil poderia ter comprado mais vacinas e mais barato e acabou protelando e escolhendo comprar mais tarde, uma quantidade menor e mais cara. A não ser em casos muito específicos de fornecedores que tiveram um tratamento diferenciado. E a gente fala de fornecedores de insumos para a produção de cloroquina, hidroxicloroquina, e os fornecedores da vacina Covaxin. Nesses dois casos, o governo correu e correu muito. Os outros todos, de forma assim, ainda sem explicação, o governo retardou as negociações. Comprovando isso, o que a CPI pode fazer com essas pessoas que são responsáveis por essa tragédia? Essa é uma pergunta muito importante. As pessoas estão criando uma expectativa de que a CPI pode fazer coisas no sentido de punição direta, ou seja, a CPI pode condenar, a CPI pode prender ou fazer impeachment. Não é nada disso. A CPI pode fazer e vai fazer um relatório que vai mostrar todos esses fatos e as provas que foram produzidas. Daí em diante, você tem essa situação de que outras autoridades vão tomar as providências, seja encaminhando para a justiça, seja de alguma forma conduzindo isso para o processo de responsabilização. Mas a CPI para no momento do relatório. Senador, existiu ou não esse gabinete paralelo de influenciamento do presidente sobre essa questão da pandemia? Não há a menor dúvida de que nós temos, sim, a participação de um gabinete paralelo que orientava ou que desorientava o presidente da República com consequências graves, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. As reuniões estão provadas, os participantes estão, na sua maioria, identificados e, infelizmente, o presidente da República tinha acesso à informação de qualidade, mas escolheu selecionar, através de assessores, um grupo de pessoas que defende uma visão que é muito diferente daquela que a ciência, em regra, recomenda. Senador, queria saber do senhor o seguinte, por um período de tempo aí, a CPI acabou tratando muito da questão da cloroquina, dessa questão do tratamento precoce e às vezes desviou um pouco o foco da responsabilização de quem realmente deixou de fazer alguma coisa em relação à pandemia. Isso não pode prejudicar os trabalhos da CPI? Era necessário fazer essa etapa para que as pessoas tivessem acesso à informação com maior qualidade.
O que aconteceu aqui? Nós ouvimos já alguns especialistas e aqueles que defendem a cloroquina, a hidroxicloroquina e os remédios do chamado tratamento precoce. Em particular, ouvimos a doutora Anise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, não tiveram capacidade de mostrar, de apontar um único estudo de maior qualidade, de maior respeito, que defenda as teses delas. Isso foi diretamente questionado e não conseguimos que mostrassem nada. E, pelo contrário, nós tivemos profissionais que mostraram uma quantidade relativamente grande de estudos devidamente verificados, publicados em revistas de grande validação científica, que mostram que esses remédios não funcionam, ou pelo menos não geram os efeitos que são prometidos. O mundo inteiro entendeu isso, se eu não estiver enganado, em meados de maio de 2020. Então, até maio de 2020, vários países pensavam que era possível utilizar, por exemplo, a cloroquina para tratamento precoce da Covid. Dali para frente, quando as pesquisas mostram que não funciona, os países voltam a sua atenção para vacinas. E o Brasil não. O Brasil continua persistindo no mesmo discurso, onde claramente o presidente da República acreditava que a pandemia não ia gerar esse número de mortes. Ele ignorava os relatos, inclusive da inteligência, da ABIN, de todos os setores do governo técnicos, que mostravam que as projeções indicavam, olha, a gente vai ter um mar de mortos no Brasil, milhões de contaminados, é uma situação muito grave. O presidente ignorava isso e dava atenção a esse pequeno gabinete informal, que ficou conhecido como gabinete paralelo, cuidando das questões de saúde. Senador, eu até hoje não consegui entender muito bem essa situação, porque muita gente defendeu e defende o tratamento precoce, que não tem comprovação científica, não resolve nada, ao invés de investir na compra da vacina, que a gente sabe comprovadamente que resolve. Por que o senhor acha que setores do governo atendem a essa situação? Você tem duas possibilidades, né, pensando de uma forma bastante racional. Você tem a possibilidade da ignorância, ou seja, as pessoas escolhem ignorar os estudos científicos que os outros países aceitam e seguir numa linha obscura, ou a possibilidade de alguém dessa engrenagem vislumbrar uma vantagem financeira. Nós sabemos que os fabricantes desses remédios tiveram ganhos astronômicos, são ganhos de realmente valor muito elevado. E isso tudo tem que entrar agora na apuração da CPI. Não se pode fazer acusação precoce para ninguém, prematura para ninguém, mas a gente tem que analisar com racionalidade. Ora, por que os países, inclusive os países que têm sintonia ideológica com o governo Bolsonaro, é fácil citar a Hungria, Estados Unidos do Trump e Israel, na gestão do Benjamin Netanyahu, todos esses países seguiram o caminho das vacinas, com muita rapidez, com esforço grande, Israel na frente de todos, buscando ser o primeiro a ser vacinado em grande escala, correndo para proteger. E hoje você tem lá a população livre para retomar sua vida comum, menos mortes, volta da economia, e o Brasil foi na contramão. A gente está tentando ainda compreender o que levou o presidente da República a conduzir tão mal o Brasil em cenário de pandemia. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Boa noite, um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso.